Fala galera! Estamos de volta! Feras, essa questão é uma questão muito tradicional sobre diagrama de fases. Só lembrando que o diagrama de fases ele é esse gráfico aqui e você consegue identificá-lo, pois ele tem um formato, eu diria que seria de galho, tá certo? O formato do diagrama de fase é um formato de galho. Ó, percebe? Essa parte aqui, ó, aqui, os galhos, ó. Só tá faltando colocar aqui as folhas, né? Mas o formato aqui é um formato de galho, esse formato é muito típico para o diagrama de fases. Só lembrando que o diagrama de fases é um gráfico que relaciona temperatura e pressão e fala sobre os estados físicos da matéria quando essa matéria é submetida a diferentes condições de temperatura e de pressão. Eu vou ter áreas do meu gráfico que vão representar estados físicos e vou ter a curva, as curvas que irão representar momentos de equilíbrio de fases. Então, por exemplo, qualquer ponto dessa linha aqui representa um equilíbrio entre fases. Ó. Qualquer ponto dessa linha aqui, dentro dessa linha, em cima dela, representa um momento de equilíbrio de fase, assim como aqui. Eu queria que você notasse que nos diagramas de fase, de modo geral, eles apresentam uma região que é como se fosse a região central de um T. Ó, não sei se dá para você notar, mas aqui é como se fosse aquela parte do T, ó, que faz a curva, aquela parte de cima. Aqui, ó, essa região, que é chamada no diagrama de fases de ponto triplo, tá certo? Essa região aqui é chamada de ponto triplo e é um ponto no gráfico onde três fases irão coexistir em equilíbrio ao mesmo tempo. Coisa boa? Ó, vamos resolver essa questão. Observe o diagrama de fases PT, no caso o diagrama de fase pressão versus temperatura. 99,9% dos diagramas de fase serão diagramas que relacionam pressão e temperatura. Aí observe o diagrama de fase PT, pode-se concluir que uma substância que passa pelo processo de sublimação, uma substância que vai sublimar, ela segue que trajetória? Que trajetória aqui do meu diagrama de fases? Uma substância que vai sublimar, ou seja, vai passar do estado sólido para gasoso diretamente, que trajetória ela vai seguir, tá certo? Aí tá aqui as trajetórias, ó. Trajetória de X, aí X está nessa região, ele se projeta para cá, essa é a trajetória dele. Trajetória de U, ó. Trajetória de V, trajetória de Y, que trajetória, no caso, a substância vai passar para ela sublimar, tá certo? Esse é o quesito. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é delimitar os estados físicos dessas regiões. Aí vê só como é que vai funcionar, feras. Ó, considera essa figura aqui. Considera essa figura. Seria o nosso V. Aqui dentro do V, eu vou ter o estado líquido. Ele vai se localizar nessa posição. Tá combinado? Ó, aqui, logo próximo ao eixo da pressão, eu vou ter o estado sólido, ó, e o estado gasoso, ele vai estar projetado aqui, tá certo? Então tá ali o estado sólido, líquido e gasoso. Só lembrando, ó, faz o V, dentro do V fica o líquido, essa que a gente vai combinar, ó, aqui do ladinho a gente vai ter o estado sólido e para cá a gente vai ter o estado gasoso. Tá combinado assim? Aí galera, vê só. Para que uma substância passe pelo processo de sublimação, é necessário que a gente tenha essa substância transitando de fase. Né? A sublimação é uma transição de fase. No caso, é uma transição de fase em que o sólido ele passa para um estado gasoso. É uma transição de fase, na verdade, que ela salta outra. Porque, tradicionalmente, o sólido ele passa para líquido e o líquido ele evapora, né? Só que no caso da sublimação a gente não tem sólido passando para líquido, a gente tem sólido diretamente passando para a fase gasosa. O interessante da sublimação
É isso, tá certo? Bom, então o que a gente vai fazer nesse gráfico? A gente vai tentar encontrar a linha que relaciona os estados sólido e gasoso. Ó, a linha que relaciona o estado sólido e gasoso é essa aqui, ó. Essa é a linha que relaciona o estado sólido e gasoso. Ó, estado sólido, estado gasoso. A linha que divide os dois estados é exatamente essa aqui. Perceba que Y demarca uma trajetória onde, ó, o sólido ele passa para gasoso. Então, isso aqui seria uma trajetória possível que iria demarcar um processo de sublimação. Perceba também que aqui em U, ó, a trajetória de U é essa daqui, ou tem a substância também passando do estado gasoso, que é gasoso para sólido, ou vice-versa, tá certo? Ou de sólido para gasoso. Até porque quando a gente está falando de equilíbrio de fases, no caso equilíbrio gás, sólido, sólido, gás, vai a trajetória, tá certo? Vai depender se eu estou aquecendo a substância, se eu estou aumentando a pressão. O importante é que você note que essa linha aqui ela está dividida essas fases. Professor, o que é que isso significa? Significa que talvez a mesma linha ela demarcasse o processo que é contrário ao da sublimação, que é o processo de deposição. A mesma linha que demarca a sublimação, ela demarca a deposição, assim como a mesma linha que demarca a fusão, ela vai demarcar uma solidificação, tá certo? Então, na questão, quando ele pergunta, pode-se concluir que uma substância que passa pelo processo de sublimação segue que trajetória? A trajetória que essa substância vai seguir é a trajetória do Y e a trajetória do U. A resposta certa seria a letra B. Até a próxima.